do livro Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O capítulo 8, ele vai falar da associação entre as criaturas, entre as almas, e também a associação de todos os elementos que se unem por uma atração, seja no plano do amor, quando nós estamos tratando de espíritos, ou seja, através de outras leis que existem no universo, a lei da gravidade, a lei da eletricidade ou do magnetismo. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Então nós já tínhamos aprendido com este livro e com outros livros, inclusive do André Luiz, que a alma ela tem uma vontade e aí ela exterioriza, ela lança para fora essa vontade através do pensamento. E que o nosso pensamento, então, são ondas que se propagam. Em outra ocasião, ele disse que é matéria mental, A gente, através do nosso espírito, nós criamos ideias com formato, com cor, e nós lançamos para fora, portanto, lançamos essa matéria mental, a matéria fluídica, ela é material, e então isso vai chegar em outras pessoas. E outras pessoas são receptores, colhem esses nossos pensamentos em forma de imagens plasmada no fluido cósmico universal, e assim a gente consegue até se comunicar. Estudamos bastante isso quando nós estávamos já no finalzinho do livro que nós estávamos lendo, Evolução em Dois Mundos, quando falou da comunicação dos espíritos. Lembram disso? Fala assim: quanto mais para baixo estão os espíritos, quer dizer, quanto mais nas camadas inferiores, ou quanto mais materializado, que vem a ser a mesma coisa, ou quanto mais no plano do egoísmo, do orgulho, que são sinônimos, a comunicação é mais semelhante à do encarnado. Precisa verbalizar, o espírito precisa ouvir como se ele estivesse no corpo físico. E quanto mais para o alto, quanto mais sutil é o seu perispírito, quanto mais desmaterializado é o corpo perispiritual. Mas quando a gente fala que o corpo perispiritual é desmaterializado, nós temos que entender que o espírito também já não dá mais prioridade às coisas da matéria. Porque uma coisa é causa, a outra é efeito. Quer dizer, tem jeito de eu desmaterializar meu perispírito se a minha mente é materializada? Não tem. É isso que o pessoal precisa entender. Nós precisamos entender, Porque senão a gente começa a tratar dos efeitos e esquecemos da causa. Nós, quando começamos a tratar dos fenômenos e nos esquecemos da fonte criadora, é a fonte criadora que tem que se purificar, que tem que jorrar uma substância divina, uma substância espiritualizada. Quando nós falamos que quanto mais para o alto, para representar as dimensões mais avançadas, mais desmaterializado, menos matéria tem o corpo perispiritual, é porque o próprio espírito ele já não tem mais tanta necessidade de coisas. Ele se alimenta do sentimento nobre, da satisfação de servir o Criador, porque ele compreende isso com mais amplitude do que nós aqui conseguiríamos compreender estando encarnado. E esses espíritos mais sutis, eles se comunicam telepaticamente, Eles criam a ideia da mensagem que eles querem passar, e isso daí eles projetam, dão forma através do fluido e dão um impulso, e ela caminha pelo fluido cósmico universal, o outro capta e recolhe. Mas não são só os espíritos evoluídos que faz isso, todos nós fazemos. Na medida que nós falamos,
ou que nós pensamos, para falar a gente pensa antes, não é? Nós já lançamos. É que nós, nessa condição de ter uma casca embrutecida, nós não percebemos essas formas, pensamentos chegando até nós. Então a pessoa, quando ela tem que falar alguma coisa, ela precisa verbalizar ou escrever. Embora muitas vezes a gente olha para alguma pessoa, né, quando a gente tem afinidade com ela, já não precisa mais verbalizar. Só da pessoa olhar para a gente, nós já sabemos tudo o que ela quer dizer. Agora, independente da pessoa perceber, sentir ou não, todos, desde o momento que começou a pensar, né, nem que seja aqueles pensamentos iniciais, ele já começou a lançar isso para o universo. E as pessoas, então, elas vão se aproximando através dessa emanação. Aqueles que pensam igual vão se juntando. E um vai se alimentando da criação do outro. Olha que capítulo importante. Eu nem sei se a gente vai conseguir falar aqui, passar a ideia que o Emmanuel quis passar, mas a coisa é muito impressionante, muito maravilhosa, como é que acontece. E depois, se a gente vai pensando nisso, nós vamos vendo que é verdade mesmo, né? Que todas as coisas, os agrupamentos, as formações, elas passam por esse princípio, por essa condição. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Associar é reunir. Está dizendo que essa reunião, essa aproximação, ela acontece por toda parte. O que a gente pode entender por toda parte? Acontece no plano físico e no mundo espiritual. No plano físico, em toda parte. No micro, quer dizer, naquilo que é muito pequenininho, nas células do nosso corpo, nas moléculas, nos átomos, e nas coisas gigantescas, nos planetas, nas estrelas, nas constelações, nas galáxias. Essa reunião, essa associação por afinidade, ela é lei para todas as famílias, seja famílias de átomos, de elementos químicos, seja para a família de almas, de espíritos, seja para a família de planetas, ela é uma lei. Demócrito, o sábio grego, que viveu na Terra muito antes do Cristo, assevera que os átomos invisíveis ao olhar humano agrupam-se à feição dos pombos à cata de comida, formando assim os corpos que conhecemos. Começamos agora a penetrar a essência do microcosmo e de alguma sorte podemos simbolizar, por enquanto, no átomo entregue à nossa perquisição, um sistema solar em miniatura, no qual o núcleo desempenha a função de centro vital e os elétrons a de planetas em movimentos gradativos. Um Demócrito, um filósofo grego que viveu 500 anos antes de Cristo, ele, refletindo, analisando, observando a natureza, percebia que quando jogava o alimento, os pombos vinham e se reuniam, quer dizer, eles se concentravam num ponto. Todos eles estavam atraídos pela mesma coisa ali, no caso, o alimento. Eles se alimentavam do farelo, da quirela, do milho, e formavam um grupo maior. As partezinhas, né, cada pombinha, partezinha, se juntavam e formavam um pombal, formavam algo grande. E que aquilo lá era um padrão que se repetia em tudo. Por exemplo, se eu pegar uma barra de ouro puro, for dividindo cada vez menor, uma barrinha cada vez menor, um pedacinho cada vez menor, eu vou chegar num átomo, uma partícula que é invisível ao olho nu. Precisaria aumentar as lentes do microscópio, e que essa partícula pequenininha, deram o nome de átomo, ela se reúne com outras partes iguais, que tem a mesma propriedade, que tem a mesma essência, a mesma característica, para formar uma barra de ouro. Mas hoje, quando a ciência avançou muito,
as lentes do microscópio aumentaram e os computadores que recebem essas imagens conseguem ampliar ainda mais, dá para perceber que mesmo esse átomo, que era considerado a menor partícula, ele também reúne. Ele tem um núcleo com uma energia positiva e ele reúne elétrons com partícula negativa que fica girando em torno dele, assim como os planetas giram ao redor do Sol. Quer dizer, as partículas de elétron, que são iguais entre si, têm a mesma carga negativa, têm a mesma propriedade, elas estão também concentradas, unidas, girando em torno do núcleo do átomo. Existe, quer dizer, uma constelação de elétrons girando em torno do núcleo do átomo. Se isso é verdadeiro para as coisas materiais, é aí que o Emmanuel quer chegar. Também é verdadeiro para os espíritos. É por isso então que naquelas mensagens que a gente recebe na entrada do centro, ou então nos livros que o próprio Emmanuel trouxe através do Chico, ou nas palestras, eles dizem: cada um de nós estamos no corpo que nós precisamos, na família que é necessário, na casa, no lar, na cidade, que está de acordo com a afinidade das nossas necessidades de evolução. No plano da vida maior, vivemos os sóis carregando os mundos na imensidade, em virtude da interação eletromagnética das forças universais. É preciso, para entender isso, para ver a grandiosidade, a maravilha que é isso, é preciso a gente ter a capacidade de abstrair, porque nós estamos muito presos aqui na Terra, com os pés na superfície, e às vezes não dá para imaginar isso. Mas se a gente imaginar o universo como um oceano, e ele é um oceano do fluido vital, né? Vamos pensar no Sol agora, o Sol caminhando nesse oceano de fluidos vitais. Ele vai arrastando consigo a família de planetas. Então temos lá Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Urano, Netuno, Plutão, né? E por forças eletromagnéticas esses planetas estão orbitando em torno do Sol. Aí o Sol vai se afastando e esses planetas vão girando em torno dele e caminhando junto. Assim são os outros sistemas que nós temos. Assim também na vida comum, a alma que entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram, as almas que se assemelham. Aí agora ele saiu da parte teórica e trouxe para nossas vidas. Assim também somos todos nós. Nós emitimos os nossos pensamentos. E esse pensamento reflete na mente dos outros que estão ao nosso redor. E as outras pessoas também emitem e refletem na nossa. Então nós nos alimentamos do pensamento deles e eles se alimentam do nosso pensamento. Nós influenciamos uns aos outros. Os desencarnados nos influenciam e nós influenciamos os desencarnados. E vamos nos reunindo, vamos nos agrupando de acordo com aqueles que pensam mais ou menos na mesma faixa, que têm os mesmos interesses, que têm a mesma forma de sentir e de pensar. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos com as emoções, as ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, na faixa da simpatia. Então, de acordo com tudo aquilo que nós aprendemos até agora, que em todas as nossas existências, nessa também, nós nos expressamos, nós temos uma identidade. A gente é uma fonte geradora de pensamento, de emoções e de sentimentos. E de acordo então com isso que nós lançamos para fora, mesmo que seja invisível aos olhos físicos, mas tão vivo para o espírito, nós vamos atraindo as pessoas e as situações para nós e formando famílias espirituais. Quer dizer que cada um de nós somos como um sol
Cada um de nós somos como um sol que atraímos para a nossa órbita um monte de planetas. Se considerarmos cada pessoa, cada alma, um planeta, girando em torno de nós, se movimentando, vivendo, se relacionando, tendo as suas vontades, seus sonhos, seus desejos. E nós, por nossa vez, também orbitamos em torno de outros seres. E na medida que a gente vai avançando, subindo degraus, aí a nossa afinidade ela muda também. E aí nós vamos nos agrupando com outros espíritos. Então a gente vai ver o planeta Terra formado dessas várias camadas que nós já estudamos. E agora falta nós desenvolvermos um olhar com muita paciência, sem julgamento, e entender que todos esses agrupamentos estão certos. Porque muitas vezes quando a gente sobe um pouquinho, um degrau evolutivo, que a gente começa a entender um pouquinho melhor a vida, ter mais claridade, quando a gente volta para o lugar da onde nós saímos, a gente se choca, a gente se barbariza. Onde eu quero chegar com isso? Se a gente tivesse a oportunidade de desencarnar agora, ou de se prender do corpo físico e ver essas várias camadas que formam a Terra, nós veríamos várias formações de espíritos. Espíritos, por exemplo, que estão muito ligados à sensação, à sedução, aos prazeres, eles estão reunidos em constelações. Por quê? O que eles exalam, o sentimento que eles exalam, as emoções que eles exalam, alimentam um outro e eles estão satisfeitos, porque ainda eles não aprenderam, eles não têm dispositivo interno para se alimentar de uma substância mais refinada. E para Deus está tudo normal, até que eles consigam apurar, trazer mais claridade para a mente, compreender melhor outras coisas, e aí então eles passam a se alimentar de outros valores, de outros desejos. Na Terra nós vamos ver isso, né? Na Terra nós vamos ver pessoas das mais diversas, cada um interessado por uma coisa. Tem gente que se interessa em gerar violência, agressão, se alimenta daquilo. Se tiver num ambiente onde tem paz, não consegue ficar quieto, fica agitado, fica procurando confusão, porque está na faixa da confusão e se alimenta daquilo, se alimenta de briga, de raiva, de conflitos, até que um dia aquilo não o basta mais, aquilo gera um tédio, uma monotonia, ele passa então a aspirar outros valores e aí vai trabalhar, vai lutar para conseguir e vai subindo de degrau por degrau. E no mundo espiritual superior nós vamos então tendo essas gradações, cada camada mais sutil, mais iluminada, até que nós vamos encontrar o grupo de almas, de espíritos, que já estão ligados à divindade, que já aspiram e produzem no seu mundo íntimo e libera só as coisas que são compatíveis a Deus, só coisas belas, harmonia, sentimento sublimado, e forma essa família dos anjos, esses grupos celestiais. Quer dizer que se nós só trazemos para o nosso convívio pessoas que não trazem em si esses valores, é porque nós também não temos esses valores. Nós atraímos aqueles que estão iguais, são afins. Por isso que os grandes espíritos, quando encarnados na Terra, falavam, né, que a lei é doando que recebemos. Nós não podemos receber amor, nós temos que doar amor. Quando nós irradiamos amor, nós atraímos como se fosse um imã todas as pessoas amorosas. Tem que ser de dentro para fora. Se eu quero a atenção da pessoa, pensa nisso. Eu acho que ninguém me dá atenção, eu começo a dar atenção. Se eu dou atenção, a pessoa a quem eu estou dando atenção, ela não está olhando para mim? Então é dando que se recebe. Isso tanto na parte que a gente pode pegar, tocar, né, enxergar, quanto nas coisas que dizem respeito
às energias, aos fluidos que nós não podemos ver com os olhos físicos. E outra coisa que a gente ouve sempre dos benfeitores é quando eles estão falando em relação às energias, né, do passe, da cura, aqueles que trabalham, aqueles que servem, são os maiores beneficiados. Porque para você dar um passe em alguém, você tem que parar com as preocupações do mundo exterior, você tem que fazer uma ligação com Deus, com a bondade, para você ofertar um bom fluido. Então, naquele momento que você pensou em Deus, que você pensou em gratidão, que você pensou em saúde, você emitiu, e por emitir, atraiu de Deus, canalizou tudo aquilo que Deus já envia para todos, mas tão poucos estão preparados para receber. Deus, alguns falam, nós não precisamos pedir as coisas para Deus, porque Deus sabe de antemão, ainda antes da gente pedir, Ele já sabe qual é a nossa necessidade e já envia. É verdadeiro isso? É verdadeiro. Mas por que nós precisamos pedir? Porque para receber é preciso se preparar para saber receber. Então, quando a gente faz a oração, nós estamos nos preparando para receber. Ele já está enviando, mas passa reto. A gente não recebe. Não recebe uma orientação, porque a nossa mente está tão pesada, às vezes num sentimento de ódio, de mágoa, de rancor, de preocupação com o futuro, com as coisas que não vão dar certo, que a gente está chegando e nós não temos sensibilidade. A nossa mente é igual um mar de ondas bravias, não consegue espelhar o que vem de Deus. E aí você faz a oração, você se recolhe, vai acalmando os pensamentos, vai focando em Deus, e aí então é como se você fosse um rádio que conseguiu entrar na sintonia. Vem aquela claridade para a sua alma consegue entender por que está passando por aquilo, ela consegue se conformar com algumas coisas, se resignar, porque ela sabe que aquilo faz parte de um plano que vai nos levar para um futuro glorioso, que está nos preparando para uma coisa muito melhor. E aí aquilo que um segundo antes era uma coisa terrível, era um fim, agora para nós é só um recomeço, é só mais um passo a ser dado para frente. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Então, para nós o pensamento não é nada, para nós que não conseguimos enxergar, mas para os espíritos o pensamento é tudo, porque na medida que nós pensamos, aquilo que nós pensamos, olha a gravidade disso, gente. Aquilo que nós pensamos, naquele momento que nós pensamos, ele já sai, ele se desprende de nós com a forma, com a cor, com o cheiro e caminha para o universo. Aqueles que estão ao nosso redor colhem isso, como se estivesse alimentando. Lembra do começo do capítulo? Demócrito estava observando um filósofo grego que viveu antes de Cristo, estava observando os pombos e viu quando a gente joga uma querelinha, os pombos se reúnem tudo em torno da querelinha e forma um grupo, um bando de pombas. Assim também são os espíritos. Quando nós jogamos o pensamento, aquele pensamento tem forma, ele tem cor, ele tem intensidade, ele tem valor, ele tem emoção, ele tem sentimento, e nós atraímos todos os que têm afinidade em torno daquilo. Então a gente vai percebendo que para a nossa vida melhorar, para as oportunidades serem diferentes, não ser aquela repetição de eventos negativos, nós deveremos mudar os nossos pensamentos. A forma de nós compreendermos a vida, a forma de nós vivermos. Porque tanto para o bem quanto para o mal é uma questão de sintonia. Tem gente que fala assim:
As questões mais materiais, né? As questões amorosas. Eu só atraio enrosco na minha vida. Não ouve isso? A gente ouve pessoas falando isso. E é verdade, só atrai mesmo. Mas a pessoa falou certinho. Por intuição ela falou certinho. Ninguém coloca esses enroscos na vida da pessoa. Ela atrai. É a forma dela vibrar. É como ela irradia. Atrai os afins. Ela é igual. Talvez ela não seja no pensamento que ela tem em relação a si mesma. A pessoa é iludida. Ela pensa que ela quer coisas melhores, mas ela não quer. Ela quer exatamente aquilo que ela atrai. Por quê? Porque às vezes a pessoa arruma uma pessoa boa, né? Uma pessoa boa quer se aproximar, ou até se for no campo do namoro, começa a namorar e a pessoa fala assim, você encontra a pessoa, e aí, você não está mais com ela? Não, eu larguei. Por quê? Todo mundo acha que a pessoa é boa, né? Bacana, atenciosa, fala, não dava certo. Por que será que não dava certo? Se a pessoa que ela arrumou era uma pessoa bacana, trabalhadora, que dava atenção para ela, porque ela não irradia naquela faixa. Na verdade, ainda ela irradia na faixa da confusão, dos problemas, da dificuldade. E assim também os espíritos. Quando a gente vai fazer um trabalho de atendimento aos espíritos, a gente percebe isso. Às vezes a pessoa, o encarnado, a parte encarnada, é que atrai aquela comunidade de espírito. Os espíritos estão se alimentando da forma mental, do pensamento que ela libera, das emoções que ela libera. E ela está se alimentando das emoções do espírito. Os espíritos benfeitores, às vezes por intuição, nos dizem, nós não vamos afastar os espíritos que estão com ela. Por quê? Porque senão ela entristeceria. Porque ela se alimenta disso. Então, primeiro, ela tem que mudar. Tem que mudar a maneira de pensar, a maneira de viver. É a tal da reforma íntima. Porque aí na hora que ela mudar a forma de pensar, a forma de viver, ela vai atrair outro grupo de espíritos, com outras intenções, com outros projetos, aí ela não vai se sentir só. Se afasta aquelas entidades, a pessoa não tem do que se alimentar. E aqui então faz a gente lembrar de um episódio desses livros do André Luiz, e fala assim, depois de algum tempo no mundo espiritual, o André Luiz ainda se comportava como se fosse um homem aqui da Terra. Os interesses dele, os desejos. Como é que ele pensava? Ele pensava que ele era um homem, que ele era o dono da família dele, ele era o dono da mulher dele, que a mulher dele não poderia viver sem ele, e que ele era dono dos filhos, do destino dos filhos, que os filhos não poderiam viver sem ele, que ele era um excelente médico, um médico indispensável, e que onde quer que ele fosse, as portas deveriam se abrir porque ele era uma autoridade. Quer dizer, é bem a forma do homem da Terra pensar. Quando ele chega no mundo espiritual, ele já não tem mais o corpo dele, ele já não tem mais o diploma dele. Quando ele retorna para a casa dele, ele vê que a esposa já arrumou um outro marido, ela precisava ter um companheiro para criar os 3 filhos, ainda mais naquela época em que a mulher não podia ter uma vida social, não podia trabalhar, não conseguia se manter, e que os filhos estavam se virando muito bem sem ele. Então ele começou a se desiludir. Olha a palavra desiludir. Desfazer a ilusão que nós mesmos criamos. E aí então chegou um espírito mais preparado, que vivia mais tempo no mundo espiritual, e falou: olha, André Luiz, esse passo que você deu é um passo muito importante. Poderíamos dizer que você tinha uma taça, né, quer dizer, que a tua vida era uma taça e ela era preenchida por um vinho. Esse vinho era a essência da tua vida, era aquilo que você julgava que era certo, os valores que você colocava em primeiro plano, a maneira que você se enxergava perante o seu grupo familiar, a sua comunidade.
E devagarinho, pouco a pouco, você foi analisando, refletindo, a vida foi fazendo você esvaziar esse cálice. Mas agora, para viver, é importante que a gente preencha esse cálice com outro vinho, com outra substância. Para a gente não cair na depressão, não cair no vazio existencial. E aí ele compreendeu. Foi quando ele começou a evolução espiritual dele. Aí ele começou então a preencher esse cálice com a humildade, se colocando à disposição de qualquer serviço. Porque ele aprendeu lá que a gente pode aprender em qualquer serviço, qualquer coisa que nós aprendermos vai nos valer enquanto espírito imortal. Aí ele começou a dar atenção para as outras pessoas que ele não dava atenção, que não estava no círculo familiar dele. Porque ele começou a aprender com os espíritos benfeitores que a única fonte de felicidade era você poder fazer alguma coisa de útil para outras pessoas. Então ele começou a participar de cursos, ele começou a ser voluntário em todos os trabalhos, quando faltava, quando a coisa estava muito agitada lá, precisando de muita ajuda, muitos espíritos estavam desencarnando e chegando no mundo espiritual, ele se colocava para trabalhar até mais tarde, e aí ele foi devagarinho preenchendo esse cálice da vida dele com outra substância. Foi mudando de faixa de vibração e atraindo outros grupos de espíritos com outra conversa, com outras ideias, com outros valores, abrindo mais o seu campo mental. Então, uma questão de desobsessão, a atenção maior terá que ser dada sempre para a mente do encarnado. Porque o encarnado, ele atraiu aquele espírito, chamado obsessor. Nenhuma obsessão, ela é unilateral. Um espírito veio e se prendeu na pessoa para prejudicá-la. Toda obsessão, ela é uma via de mão dupla, o encarnado pensa, sente, vibra, lança emoção, o espírito se alimenta daquilo. E o espírito vibra, lança as suas emoções, os seus pensamentos, e o encarnado se alimenta daquilo. É uma simbiose, uma troca. Mudou através do estudo do Evangelho, o estudo da própria vida, o estudo dos seus interesses, entendendo o que está fazendo aqui na Terra, o que tem que, os pontos que tem que melhorar, que tem que vigiar, que tem que vencer as tentações, muda de faixa e aquele espírito já não consegue mais a sintonia, a ressonância. Quando nós tratamos de mediunidade, a gente fala, a questão não é se a pessoa tem mediunidade ou não. Se ela tiver, logo nós vamos ver. Se ela tiver mediunidade de incorporação, ela incorpora. Já incorporou algum espírito? Algum espírito já falou através de você? Você entrou em transe? Então você é médio de incorporação. Algum espírito já mexeu sua mão, escreveu pela sua mão? Sim. Então você já é médio de psicografia. O trabalho não é só esse. O trabalho maior e a preocupação maior é que tipo de companhia espiritual nós estamos tendo. Que tipo de companhia espiritual nós pretendemos ter? E o que nós queremos? O que nós buscamos quando nós procuramos nos relacionar com os espíritos? E não tem jeito de não nos relacionar. Por isso que o capítulo aqui é a associação. Todos estamos associados. Todos estamos reunidos. Todos estamos agrupados em família. Existem constelações de alma ao nosso redor e nós ao redor dos outros. E aqui na Terra, todas as constelações em torno do Cristo. Então a questão aqui é sabermos qual é o tipo de companhia espiritual que nós estamos tendo. Qual é a intuição, as instruções que eles estão nos passando para que nós possamos ter uma vida boa, uma vida equilibrada, uma vida saudável, para que possamos progredir. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. O desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos, segundo
a nossa vontade. Então, como nós nos alimentamos dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos de todos os espíritos que têm afinidade conosco, nós nunca falamos por nós mesmos, inteiramente por nós mesmos. Tudo que nós produzimos refletindo a vontade desse grupo de espíritos. Por isso que se fala, uma carta que a gente escreve, nunca ela é inteiramente nossa. Ela sempre tem influência desse grupo de espíritos que estão ao nosso redor, né? Se uma comunicação mediúnica, quando o espírito vai usar a nossa mediunidade, ele vai falar através de nós, sempre tem um pouquinho de nós, porque nós estamos interpretando aquilo que o espírito está nos passando por corrente mental. Também quando nós pretendemos escrever uma carta, que é nosso, o nosso pensamento, a nossa mensagem, a nossa comunicação para outra pessoa, sempre vai ter a colaboração da corrente mental daqueles que estão ao nosso redor. E Kardec trabalha bem isso no Livro dos Espíritos, quando ele pergunta aos espíritos se os espíritos interferem na nossa vida. E os espíritos respondem: sim, eles interferem a rigor, quer dizer, em geral, quase sempre, são eles que nos dirigem, são eles que dirigem o nosso pensamento. É por isso que nós temos que trabalhar o campo da vontade. Essa frase, ela tem que ser muito bem analisada. O desejo é a alavanca do nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Então fala aqui, aquilo que nós desejamos, ele é uma alavanca. O que faz a alavanca? Qual é o trabalho da alavanca? De uma alavanca de uma máquina, de qualquer coisa. É gerar um movimento. É de pôr alguma coisa em movimento. Então fala que o desejo, aquilo que nós desejamos, cuidado com aquilo que desejas, né? Porque aquilo que desejas pode se transformar numa realidade. Aquilo que nós desejamos é uma alavanca para o sentimento, quer dizer, ativa o nosso sentimento, libera o nosso sentimento. O nosso sentimento, então, a partir daí, ele caminha para o universo. Ele cria forma, ele cria qualidade, ele cria cheiro, ele cria som no fluido que está ao nosso redor, gerando a energia. E essa energia em torno de nós é a energia que nós nos alimentamos de acordo com a nossa vontade. Então, onde que nós temos que trabalhar? Através das nossas reflexões, a nossa vontade. Quem não reflete, quem não medita sobre a sua vontade, só reage perante a vida. As coisas vão acontecendo e vai reagindo. E reação não é legal, porque reação ainda está no campo animalesco. Então uma pessoa fala alguma coisa agressiva para nós, a gente dá o retorno para a pessoa. É reação. Isso não é ação. Ação é quando você produz pela sua própria vontade, é um produto seu, você age. E aí então dá tempo de você pensar, de você escolher a palavra, de você refletir. O que é refletir? Quer dizer, espelhar, para que você mesmo possa enxergar naquele espelho qual vai ser o desdobramento disso. Se isso vai ser bom, se não vai ser bom, o que vai trazer de volta. E às vezes a gente fala alguma coisa com uma pessoa e a gente está até com razão, mas mais para frente nós vamos precisar dela para um entendimento e a gente já não vai ter mais. Por quê? Porque numa situação anterior nós não refletimos naquilo e nós criamos uma dificuldade de relacionamento. Então o espírito, quanto mais avançado é, mais equilibrado, ele começa a ter vontade. Nós trabalhamos também ali atrás, em outros capítulos, a pessoa perante um shopping center, né? Ou um supermercado. Se ela não sabe o que ela quer, o que ela precisa, ela vai no shopping center, ela vai numa loja de roupa, ela compra tudo. Ela está reagindo. Ai, que bonito. Ai, o preço está barato. Vai enchendo o carrinho. Depois cria dificuldade para pagar. Se a pessoa se conhece, ela sabe o que ela precisa para viver, o que é necessário, aí ela não reage, aí ela age.
Porque ela fala, eu vou no shopping para passear. Eu vou ali para me relacionar com as pessoas. Eu vou ali para o cinema assistir um filme e vou até ver as coisas que tem ali, para quando eu precisar, eu saber onde tem. Peguei mais uma vez um exemplo das coisas cotidianas do dia a dia, mas tudo isso a gente também pode colocar no plano das relações interpessoais. Das relações interpessoais. Da forma que nós nos relacionamos um com os outros, encarnados e desencarnados. Um dia desses, estudando o Evangelho, nós vimos que a pessoa, quanto mais evoluída, menos ela quer, menos coisas ela precisa, menos ela possui e mais livre ela é. Vocês concordam com isso? Vamos falar de novo. Quanto mais avançada espiritualmente, não estamos falando mais avançada no plano da terra, dos interesses mundanos. Para a terra, o mais bem sucedido qual que é? Os que saem nas capas de revista, né? Os que são citados nas páginas de economia dos jornais, dos telejornais, aqueles que conseguiram acumular um capital muito grande, gigantesco, uma fortuna que a quinta geração dele não vai conseguir gastar. Este é o bem-sucedido. Mas não estamos falando disso. Nós estamos falando espiritualmente, porque o dinheiro é importante, ele é necessário, ele é uma energia. Olha, hoje está demais os carros, hein? Nossa. Ele é uma energia, se a gente souber fazer ele circular bem, nós geramos divisa, nós geramos oportunidades para todos progredirem até espiritualmente. Mas aqui nós estamos falando da evolução espiritual, da liberdade espiritual. A liberdade espiritual é daquele que assume responsabilidades perante si mesmo, perante a sua consciência, e porque assume responsabilidade, ele é livre. Ele não fica depois com a consciência pesada, ele não fica escravo nem de coisas e nem de pessoas. Este é o bem-sucedido, de verdade, real. Então esse bem-sucedido espiritualmente, quanto mais avançado ele é, e também não se trata de a gente fingir, de fazer isso artificialmente, porque enquanto nós precisamos, nós precisamos. Mas é uma análise, né? Uma constatação. É a gente vendo aqueles que são. Então, quanto menos ele precisa de coisas, quanto menos ele possui, mais livre ele é e mais feliz ele é. A gente percebe que é assim mesmo. Perguntaram para Sócrates por que ele olhava e não comprava, né? E ele falava, não, eu olho para saber de quantas coisas que existem que eu não preciso. Então esse equilíbrio nós precisamos ter. Não se trata de negligenciar as coisas do mundo. Não, eu preciso dessa cadeira para sentar, mas aí eu preciso mesmo? Eu preciso, então vou providenciar. Não é negligenciar o corpo. Eu preciso de higienizar meu corpo? Preciso. Eu preciso de cuidar da minha saúde? Preciso. Mas quanto mais coisas eu invento em torno de mim, eu passo a ser escravo dele. E nós estamos cansados, no bom sentido, de saber que cofre cheio e coração vazio não gera felicidade. Quando nos detemos, agora essa parte final, a primeira parte foi como trabalhar no campo da vontade para produzir uma boa irradiação, boas ondas, para atrair um grupo, uma família espiritual positiva e a gente poder avançar espiritualmente. Essa primeira parte é como nós devemos proceder, o que nós devemos fazer. Essa segunda parte, essa finalização seria o que nós não deveríamos fazer para não nos darmos mal, e muitas vezes, às vezes, até a maior parte das vezes nós fazemos. Olha que coisa grave isso, gente.
Aí a gente vai entendendo melhor o Evangelho de Jesus. A gente vai percebendo que tudo que ele falou não era só para criar uma filosofia bonita, um poema para a gente admirar. Ele estava falando das leis da vida, das leis da atração, da afinidade, para a gente poder sair desse pântano de sofrimento, de dor, dessa escuridão e encontrar a luz. Então vejamos. Quando nos detemos nos defeitos e nas faltas dos outros, o espelho da nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constitui, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis da nossa alma. Entenderam isso? Olha que coisa grave. Quando nós começamos a prestar muita atenção nos erros das pessoas, nós estamos colocando a nossa atenção, nosso foco nas coisas erradas. E aí, às vezes a gente só pensa, mas às vezes a gente fala também. E nós começamos a criar aquelas imagens em torno de nós. Porque quando você pensa, a tua vontade está ativa e ela desenha no fluido que está ao seu redor aquilo que você está pensando. E aquilo começa a drenar para dentro da sua alma, a penetrar, a fazer parte de si mesmo. Então, quando eu falo do Evangelho de Jesus, eu falo, leia um texto bom, veja um filme bom, embora eu não consiga fazer aquilo naquele momento, eu estou criando aquelas possibilidades, aquelas ideias como meta, e ela vai adentrando o meu mundo íntimo. Aquilo vai se tornando um hábito, aí eu vou praticar aquilo lá, e tanto praticar, aquilo vai me pertencer. Aí eu mudei, eu evoluí. Mas quando eu fico olhando o defeito das coisas, das pessoas, e fico o tempo inteiro pensando naquilo, falando, comentando com os outros, aí então eu crio igualmente essa imagem. E eu passo a englobar aquilo lá, absorver aquilo. E aquilo vai fazendo parte dos meus tecidos, dos meus órgãos espirituais. E daqui a pouquinho eu começo a fazer aquilo sem perceber. Aquilo que eu acho errado no outro. Com o decurso do tempo, nossa alma não raro passa a exprimir, pelo seu veículo de manifestação, o que assimilara, fazendo-o seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual de que nos servimos depois da morte. Então, tudo aquilo que a gente repara de errado, os defeitos dos outros, e que nós pensamos muito naquilo, ficamos julgando muito e comentando, repetindo, nós vamos interiorizar e daqui a pouquinho nós estamos manifestando aquilo no nosso corpo espiritual, ele passa a nos pertencer, porque nós nos alimentamos. Pensamento é alimento, nós começamos a nos alimentar desse pensamento. E aí a gente pratica, quando a gente menos espera, a gente pratica aquilo. Ou pratica espiritualmente, ou até no corpo físico. Aquilo que a gente achava horrível nos outros. Que a gente achava um absurdo as pessoas falarem, pensarem e fazer. Nós passamos a pensar, a falar e fazer. E aí quando nós fazemos assim, nós criamos débitos espirituais. Percebe porque Jesus falava, seja indulgente com os outros? Não se preocupe muito com os defeitos dos outros. Auxilie quanto possa as pessoas. Mas não fique focado no erro do outro, não. Fique focado nas coisas que você quer de bom para você. Porque nós somos uma fonte criadora. E tudo nós podemos. Olha a Bíblia. O significado profundo dela. Tudo eu posso naquilo que me fortalece. Seja indulgente, o Velho Testamento e o Novo Testamento se comunicando. Seja indulgente para com o outro. Não olhe o defeito dos outros. Veja só as suas qualidades. E quando eu vejo a qualidade do outro, eu penso na qualidade, eu crio a imagem da qualidade, eu lanço para os outros se alimentar e eu me alimento das qualidades. Aí eu evoluo, eu cresço. Ou então, cuida para onde você coloca o seu tesouro, onde você prende os seus sentimentos, porque onde está o seu tesouro, ali está o seu coração.
Se você acorda o dia para ver as coisas erradas, você está colocando seu tesouro nas coisas erradas. E não vai tardar para você cair em erro. Se você coloca atenção nas coisas boas, na beleza da natureza, naquilo de bom que as pessoas podem te oferecer, você vai desenvolvendo aquilo em você mesmo. E vai atraindo os bons espíritos, eles formam uma constelação ao redor, e a gente capta por intuição aquilo que eles estão falando, a chance da gente acertar, ela vai cada vez melhorando. É por essa razão que geralmente os censores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condena no próximo, porquanto, interessado em descer as minúcias do mal, absorve-lhe inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia dominados pelas forças que o representam. Aquele que desce a minúcia do erro do outro, aquele que para julgar o erro do outro e fica olhando todos os mínimos detalhes de todas as coisas erradas que o outro faz, o jeito que ele está fazendo, o jeito que ele está vivendo, daqui a pouquinho ele mesmo vai se surpreender fazendo a mesma coisa. A mesma coisa que condenava, que julgava no outro, para a própria surpresa de si próprio, ele vai se pegar fazendo. Toda a brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Qual o pequenino foco infeccioso que, abandonado a si mesmo, pode converter-se dentro de algumas horas no bolo pestífero de imensas proporções, a maledicência pode precipitar-nos no vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta muitas vezes aos labirintos da loucura ou às trevas do crime. Pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança de momento um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Não está dizendo que toda coisa terrível que acontece conosco, com qualquer espírito, encarnado, desencarnado, ele pode começar sempre com uma coisa pequena. Assim como uma ferida que tem uma infecção ali, um órgão, e não é cuidado, ela se multiplica, ela se prolifera, ela causa um mal maior, também aquelas coisas pequeninas que a gente acha que não tem nenhum significado, elas acabam gerando um mal maior. Dentro de casa nós não devemos deixar comentar coisas ruins, nem dos outros, nem dos acontecimentos sociais. Não devemos deixar entrar através da televisão notícias ruins, pessimistas. Quanta pessoa que não caiu, até mesmo as pessoas que estudam as leis espirituais, não caiu nesses comentários. Quando estava a situação do país, passava aquilo para diante e falava, se sentia fortalecido. Por que se sentia fortalecido? Porque se irmanava com os outros que estavam falando e virava uma neve. Podia ser considerado cada um falando uma coisa ruim acerca do futuro, dos desastres, da desorganização, do desequilíbrio, da decadência, da falência. Podia ser considerado cada um uma bactéria. E todo mundo se juntando, todas essas bactérias se juntando, era a verdadeira névoa. Aí a gente ouvia assim: receber uma carta em tal centro, que é para a gente ajudar os bons espíritos, porque a vibração está muito pesada. Quem que era a vibração pesada? Seria melhor dizer, é para a gente ajudar os bons espíritos, não sendo as trevas. Não sendo as trevas, porque as trevas não veio de fora, ela já está aqui. Nós é que éramos a névoa pesada. Por quê? Porque nós somos a nossa alma uma usina de grande potencial. Uma usina, mais do que uma usina hidrelétrica, nós somos muito mais. Nós somos uma usina super potente, mas para o bem e para o mal.
Então não devemos deixar essa mensagem que ele está passando, nem por nossa cabeça passar um pensamento ruim, um julgamento ruim, nem das outras pessoas, nem dentro da nossa casa. E, por exemplo, para a nossa cidade melhorar, cada um de nós, os moradores, deveremos mudar essa forma de conduta, para atrair bons espíritos. E esses bons espíritos vão trazer do plano que eles estão ideias novas de como melhorar a saúde, de como melhorar a educação, de como melhorar a arte, a beleza. É assim que nós vamos melhorando, né? Não fala, quando a terra está preparada, vem as revelações, vem as modificações, mas a gente precisa preparar. Então a grande mensagem aqui é: nós precisamos nos prepararmos para receber. Tanto precisamos nos prepararmos intimamente para receber os dons que Deus já está nos enviando, a sua graça, o seu poder, quanto nós temos como coletividade, como agrupamento, nos prepararmos, criar campo para recebermos a presença dos Espíritos que são santos, do Espírito Santo. O Espírito Santo é essa colmeia de bons Espíritos que vem para onde estiver preparado. Porque adianta eles descerem e as mentes estiverem obscurecidas, tiverem uma crosta, uma casca dura, que eles vão falar, vão instruir, vão induzir, vão lançar no campo da intuição, e nós não teremos mecanismo, condições para assimilar. E encerrando, pensando, conversando ou trabalhando, aqui é anterior ainda. Qual o pequenino foco infeccioso que, abandonado a si mesmo, pode converter-se dentro de algumas horas no bolo pestífero de imensas proporções? A maledicência pode precipitar nos vícios, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta muitas vezes aos labirintos da loucura ou às trevas do crime. Pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança de momento um potencial tantas vezes maior quanto sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias ideias. Isso aqui a gente devia escrever num papel e colocar na porta da geladeira, em cima, não é? Para a gente não esquecer, para a gente agir desse jeito. Estejamos assim, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando. Porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Se a gente estiver sempre pensando bem, praticando bem, nós vamos refletir o pensamento dos Espíritos Celestiais. Nós vamos captar e lançar para adiante. E induzir as outras pessoas, influenciar elas positivo, e aí as coisas vão mudando no mundo prático, no mundo físico.